Ok, pessoal, continuando as reações orgânicas, nós vimos basicamente as reações de adição e substituição. A adição que ocorria com alcanos, não, desculpem, a adição que ocorria com alcenos e alcinas, e substituição que ocorria com os alcanos. E com os ciclanos, qual a reação típica que ocorre, né? É isso que nós vamos falar agora, ok? Muito bem, olha só. Ciclanos ou cicloalcanos, vocês lembram, né? São hidrocarbonetos de cadeia fechada, só com ligações simples, cuja fórmula geral é CnH2n, ou seja, o dobro de hidrogênio em relação ao número de carbonos. Eles são isômeros, né? Sempre dos alcenos, eles têm a mesma fórmula geral dos alcenos. Quais são os ciclanos que a gente vai ver na aula de hoje que são mais falados, que ocorrem mais? Esses quatro aqui, né? O ciclopropano, o ciclobutano, o ciclopentano e o ciclohexano. Né? Em relação às propriedades químicas, o que a gente pode dizer? Né? Que com 3 átomos de carbono, né, eles adicionam o hidrogênio na presença de níquel. Com 4, eles também adicionam. Já com 5, adiciona, não tão fácil assim, você vê que a temperatura já é um pouco mais alta, e com 6 não adicionam. Então, a primeira pergunta que você poderia ter e que se impõe é: por que com 3 adiciona, hidrogênio adiciona, e com 6 não? É isso que a gente vai ver agora. Veja, quando eu tenho 3 carbonos e eu reajo com hidrogênio, na presença de níquel a 120 graus, eu quebro a ligação do ciclo, uma das ligações, e, obviamente, o que acontece? Vai um hidrogênio para cada extremidade. Então, o ciclopropano por hidrogenação dá o propano. Ok? Com 4, o processo é bem parecido, só que vocês notam que eu já aumentei um pouquinho a temperatura para quebrar o ciclo, né? Já é um pouquinho mais difícil. E aí vai um hidrogênio para cada carbono, tranquilidade total. Ocorre a adição do hidrogênio. Com 5, vocês vão notar que a temperatura já tem que ser maior ainda. E aí o que acontece? Mesma coisa dos exemplos anteriores. Com 6, você eleva mais a temperatura, mas qual é a sua surpresa? Não reage. Então a pergunta que se impõe aqui é: por que disso? Já que todos são cicloalcanos, né? Por que a preferência para adicionar é com 3, 4 e 5? Vamos ver mais algumas reações. A gente pega o ciclopropano e halogena ele. O que acontece? Mesma coisa da hidrogenação. Entra um em cada, quebra, e eu formo um derivado halogenado. Com 4, na presença de cloreto férrico também, quebra. Vocês vão falar, professor, a mesma coisa da hidrogenação, só muda que ao invés de hidrogênio a gente está pegando cloro. Mas olha a surpresa agora. Quando eu faço uma halogenação, calor, né, luz ultravioleta, com 5, ocorre uma substituição e não a quebra do ciclo. Aqui a gente já começa a ver e tem uma luz do que pode estar acontecendo. E com 6, que não reagia na hidrogenação, olha o que acontece. Também a mesma coisa do ciclo pentano. Então, peraí, hidrogenação quebrou com 3, com 4 e com 5. A halogenação só quebrou com 3 e 4. Interessante isso aí. Vamos continuar as reações. Vamos fazer uma halogenidrito. Vocês estão notando que com 3 sempre quebra. Quebra, entra um em cada. Com 4. Quebra, entra um em cada. O problema é com 5 e com 6, né? Com 5 não reage e com 6 não reage. Então, 3 e 4 é batata. Sempre adiciona, né? 5 já é um meio termo. E 6 não reage. A não ser o 5 e o 6 só reagiram para substituir. Então, a pergunta é: por que disso? Quem deu a explicação primeira, né? Primeira luz que a gente teve em relação a isso foi um cara chamado Bayer. E a explicação é bem tranquila, vejam só. Quando você pega o metano,
né, que é o CH4, não sei se vocês estão lembrados, que o ângulo das ligações do metano é 109 graus e 28 minutos. Então, quando você pega um triângulo, vamos usar a matemática aqui, o ângulo interno do triângulo é 60 graus, não é? O ângulo interno de um quadrado é 90 graus. O do pentágono, aula de matemática, 108 e do hexágono, 120. O que vocês estão notando nessas figuras que eu coloquei? O ângulo confortável do carbono tetraédrico é 109 graus. Não sei se vocês estão observando que 60 é muito longe de 109, 90 é muito longe de 109 e 108 é bem próximo de 109. 120 é diferente de 109. Então, o que o Bayer falou? Sempre que uma ligação é muito longe do ângulo normal, vamos chamar assim, do carbono tetraédrico, já que a gente está tratando só de carbono tetraédrico aqui, a tendência da ligação é quebrar, ou seja, é a chamada tensão das ligações. É como quando você pega um palito de sorvete e flexiona ele no limite de quase ele quebrar, qualquer coisinha ele quebra, né? E quando ele não está tensionado, ele não quebra fácil. Então a mesma coisa ocorre com as ligações químicas. Quando elas estão muito longe do ângulo de 109 graus e 28 minutos, elas quebram facilmente. Olha o pentágono. Ele está muito próximo, então dificilmente você vai quebrar o ciclo. Você pode substituir um átomo por outro, que aí você não está quebrando o ciclo. E aí a teoria dele foi bastante aceita, e ele só não soube explicar o caso do ciclo hexano, porque o ciclo hexano ele está longe de 109 graus. Então ele deveria também adicionar. Foi a única coisa que ele não conseguiu explicar. Mas com 3, com 4 e com 5, conseguiu explicar bem. Então, quem é que foi explicar e conseguiu explicar melhor essa capacidade do ciclo hexano substituir e não adicionar nas reações químicas? Foram dois caras chamados Sacchi e Mohr, que vieram depois. O que Sacchi e Mohr verificaram, gente? Na realidade, o ciclo hexano não é planar. Ele é uma estrutura no espaço que pode ter duas conformações. Uma que é chamada de barco e outra que é chamada de cadeira. E qual é o ângulo espacial do ciclo hexano? 109 graus e 28 minutos. Quando você joga, por exemplo, o ciclo hexano num programinha de simulação da molécula no espaço, você vai ver que ele vai ter essas duas conformações e o ângulo é exatamente 109 graus e 28 minutos. Melhor do que a do ciclo pentano. Então, estruturas acima de 6 carbonos, tá? 5 está bem próximo, 108, né? Mas de 6 para cima, todas as estruturas da orgânica, de compostos cíclicos, de ciclanos, elas são espaciais e o ângulo é 109 graus e 28 minutos. Então, a conclusão é bem simples. 3, 4 carbonos sempre adicionam. 5 normalmente substitui. 6 para cima sempre substitui. E quando a reação for com hidrogênio, não reage. Tranquilidade? Então a gente diz que os ciclanos podem substituir ou podem adicionar. Depende do número de carbonos. Tranquilidade, gente? Grande abraço, até a próxima.